Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Maria, professora de Química da turma do oitavo e nono, do Agape Cidades Funcionários. Vamos lá começar a estudar misturas e soluções neste capítulo 2 do livro de Ciências, livro 9. Bom, quando a gente fala em substâncias, qual é o conceito que a gente tem? Né? Que a substância ela é um grupo de composto que é formado pelo único tipo de molécula ou átomos. E ela pode ser dividida em substâncias simples ou compostas, onde as substâncias simples elas vão ser formadas por um único tipo de elemento, como por exemplo nós temos aqui o H2, o O2, o O3, o Cl2, o P4, ou seja, é o mesmo elemento. Não importa quantas vezes ele seja repetido, mas tem um único elemento. Então, eu digo que ele é uma substância simples. Já as substâncias compostas, elas são formadas por dois ou mais elementos químicos. Um exemplo é o NaCl, que é o sal de cozinha que a gente usa, que é formado por um átomo de Na, que é o sódio, e de Cl, que é o cloro. A água, que é formado por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e assim sucessivamente. E entrando mais no foco do nosso capítulo, nós vamos falar um pouco sobre misturas, onde essas misturas elas podem ser divididas em misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Quando eu falo misturas homogêneas, eu falo que é uma mistura que ela é composta por uma única fase. Quando eu misturo dois, três ou mais compostos e eu vejo apenas uma única fase, eu digo que ela é uma mistura homogênea. Já quando eu falo de misturas heterogêneas, eu falo de misturas que apresentam duas ou mais fases. Eu posso misturar dois compostos, se ele apresentar duas fases, ele é heterogêneo. Já se ele apresentar uma fase, ele é homogêneo. Um exemplo de mistura homogênea é quando eu misturo a água e o sal. Quando eu misturo a água e o sal, eu vejo apenas uma única coisa. Por quê? Porque o sal foi dissolvido na água. Então, se eu vejo apenas uma única fase, é uma mistura homogênea. Já quando eu misturo água e óleo, eu vejo que eles não se misturam. Eu vejo ali duas coisas completamente diferentes. Eu vejo a água e vejo o óleo. Então, eu estou vendo duas fases. Então, é uma mistura heterogênea. Bom, então as misturas homogêneas, elas vão ter um aspecto uniforme, vão apresentar uma única fase, ou seja, elas são chamadas de monofásica. E essas substâncias, quando elas se misturam e apresentam uma única fase, a gente chama de solução, que nós vamos ver mais à frente qual é o conceito de solução e como a gente calcular a concentração de uma solução. Já as misturas heterogêneas, elas não apresentam uniformidade. Elas podem apresentar duas fases, três fases, quatro fases ou até mais. Quando eu tenho uma mistura de água e óleo, eu vejo a água separada do óleo. Então, ali eu vejo duas fases. Então, ela é chamada bifásica. Se eu já misturo, por exemplo, água, óleo e areia, eu vou ver três fases. Então, elas serão chamadas de trifásica. As misturas heterogêneas, elas não são classificadas como soluções, assim como as misturas homogêneas, mas elas são chamadas de suspensões ou colóides, ok? Bom, a primeira separação de mistura, a primeira técnica de separação de mistura que nós iremos ver é a filtração, que ela pode ocorrer de duas formas. Pode ser a filtração comum e a filtração a vácuo. Nessa filtração, eu vou separar sólidos de líquido, por exemplo, água e areia. E eu vou utilizar algumas vidrarias de laboratório, como, por exemplo, um Erlenmeyer, onde a solução filtrada vai ser depositada,
um funil comum, um papel de filtro e o material que vai ser separado, que no meu caso seria água e areia. Neste caso, o que ocorre? Quando eu deposito a solução a ser separada no papel de filtro, a água ela fica depositada, ela passa pelo papel e fica depositada no Erlenmeyer. Já a areia, ela vai ficar depositada no papel de filtro. E a filtração a vácuo, ela é nada mais do que uma filtração acelerada. Ela é uma filtração que ocorre mais rápido comparada à filtração comum. Por quê? Porque ela é utilizada, ela é realizada com o auxílio de uma bomba de vácuo, onde, nesse caso, essa bomba de vácuo ela é acoplada a essa vidraria, que não é mais o Erlenmeyer, é um Kitasato. Neste Kitasato, ele tem uma saída, onde a bomba é acoplada com o auxílio de uma mangueira. E eu utilizo um outro tipo de funil, que é esse funil de porcelana. Também utilizo um papel de filtro, que a gente coloca dentro desse funil de porcelana. Quando eu ligo a bomba de vácuo, o que é que vai ocorrer? A força de sucção provocada pela mangueira faz com que o ar do interior do Kitasato comece a ser puxado aqui, em direção da bomba. Por isso que a filtração ocorre mais rapidamente. Uma outra técnica de separação de mistura é a catação. A catação eu posso separar 2 ou mais sólidos. Um exemplo básico de catação é quando a gente cata o feijão em casa, né? Que a gente tira o que não presta e deixa lá o que vai ser utilizado. Então, essa catação ela pode ser feita ou com auxílio da mão ou com auxílio de uma pinça. A gente tem também um outro processo de separação de mistura de sólidos, que é a ventilação, onde ele vai separar os sólidos mais leves. Se eu coloco um jato de ar em uma mistura de sólidos, os mais leves serão levados pelo ar. Tem também a peneiração, que é a separação de sólidos, onde ela separa sólidos maiores de sólidos menores. Então, a gente utiliza uma peneira para fazer essa separação. Quem faz muito essa peneiração é os pedreiros na construção civil, onde eles peneiram a areia para fazer o cimento. E a mais fina passa pela peneira e o mais grosso fica retido na peneira. Um outro tipo de separação de misturas que a gente também vê é a flotação. O que é a flotação? Ela também vai separar um sólido de um outro sólido. Só que neste caso, eu vou utilizar um líquido, o auxílio de um líquido para fazer a separação. E esses sólidos eles devem ter densidade diferente. Por exemplo, um exemplo é quando eu tenho pó de madeira, que a gente chama de serragem, misturado com areia. Como eu faço para separar? A serragem ela é bem leve, então eu coloco água dentro desse sólido, né, desse recipiente. A areia, que é mais pesada, vai ficar no fundo. E o pó de serragem vai ficar na superfície, vai ficar submerso. Então, eu consigo fazer essa separação por essa técnica chamada de flotação. Bom, uma outra técnica de separação de misturas é a decantação. A decantação, eu posso estar separando líquido de um sólido. Eu também posso estar separando líquido de líquido pela diferença de densidade. Por exemplo, se eu misturo areia e água, eu posso separar por filtração? Posso. Mas eu também posso separar por decantação. Por quê? Porque a areia ela vai para o fundo e submerso fica a água. Então, quando eu tenho isso, eu faço uma sifonação com auxílio de uma mangueira. E aí eu retiro a água e eu deixo apenas a areia. Mas a técnica de separação mais comum de ser utilizada é utilizando o funil de separação ou funil de decantação, onde ele é uma vidraria de laboratório que eu adiciono, por exemplo, 2 líquidos. O funil de separação ele é usado para separar
líquido de líquido, quando a mistura é heterogênea, onde quando eu misturo esses dois líquidos, o menos denso ele vai ficar em cima e o mais denso embaixo. Quando eu tenho essa separação de líquido pela diferença de densidade, eu posso estar retirando esse líquido que fica embaixo. Como? Nesse equipamento, ele tem aqui uma torneira. E essa torneira a gente pode abrir, ela pode ser aberta, e aqui vai sair o líquido que está embaixo. Quando a gente consegue se retirar todo o líquido que está embaixo, a gente fecha a torneira e deixa o líquido de cima retido no funil. Então, essa é uma técnica de separação, chamada de decantação, mais utilizada em laboratórios. Bom, uma outra técnica de separação é a centrifugação. A centrifugação ela é utilizada em laboratórios mais sofisticados. Então, ela é utilizada para acelerar a decantação. Também um dos fatores mais importantes que a gente tem que avaliar para fazer uma centrifugação é justamente a densidade dos líquidos, dos materiais, assim como na decantação. Nessa centrifugação, a gente utiliza um equipamento que ele é chamado de centrífuga. Nesse equipamento, ele tem um suporte para colocar os tubos de ensaio, os tubos de centrífuga. E aí, depois que eu coloco todos os tubos, eu fecho o equipamento e ligo a centrífuga. Essa centrífuga, ela gira numa velocidade bem rápida. E quando ela gira nessa velocidade, ocorre a separação das duas misturas, onde o mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. Então, a centrifugação, ele é um processo de separação, nada mais do que uma decantação, só que ela acontece de maneira mais rápida, ou seja, ela acelera a decantação. Um exemplo de centrifugação que a gente usa no nosso dia a dia é quando a gente lava roupa na máquina de lavar, que tem a parte da centrífuga, que o líquido sai todo e a gente pega a roupa bem seca. Então, é um exemplo básico de centrifugação. Uma outra técnica de separação de misturas é a fusão fracionada. O que é isso? Ele vai separar sólidos pela diferença do ponto de fusão. Lembra que nós falamos que o ponto de fusão é quando ocorre a separação, a transformação do sólido, a mudança de estado do sólido para o líquido. Bom, um exemplo é o bloco de latão. O bloco de latão, ele é nada mais do que formado por cobre e zinco. O zinco, ele tem um ponto de fusão menor. Se o zinco tem um ponto de fusão menor do que o cobre, e eu aqueço esse bloco de latão, o que é que vai acontecer? Quem vai derreter primeiro? É o zinco. Por quê? Porque o ponto de fusão dele é menor do que o cobre. Então, isso é a fusão fracionada, que é uma... Bom, a destilação simples, ela é um tipo também de separação de misturas, só que de misturas homogêneas, que apresentam única fase. E ela vai se dar basicamente pela diferença de ponto de ebulição. Como ocorre essa destilação simples? A gente tem um aparelho específico, onde a gente tem um balão de destilação. Nesse balão de destilação, ele está em aquecimento, porque aqui eu tenho um bico de Bunsen que está aquecendo esse balão. Aqui eu tenho um condensador, e aqui eu tenho um recipiente que vai ser recolhido o material a ser separado, que pode ser um Becker ou um Erlenmeyer. O mais utilizado é o Erlenmeyer. Então, como ocorre essa separação de mistura? À medida que essa mistura aqui, por exemplo, de água e sal, vai sendo aquecida, a água ela vai passar do estado líquido para o gasoso. Ou seja, ela sofre um processo que a gente chama de ebulição.
Quando ela passa do estado líquido para o gasoso, esse vapor de água, né, ele vai entrar nesse recipiente que a gente chama de condensador. Esse condensador, ele faz com que esse vapor de água ele seja resfriado. Se esse vapor de água é resfriado, ele vai passar para o estado líquido. Por quê? Porque ele sofreu um resfriamento. E então a água ele é recolhida nesse becker e o composto sólido, que por exemplo era o sal, permanece no balão de destilação. Uma outra maneira de fazer essa separação de água e sal é pela evaporação. Eu pego uma água com sal, coloco em um recipiente e aqueço até toda a água evaporar. Quando toda a água evaporar, eu tenho no meu recipiente só o sal. Só que eu não consigo recuperar a água, neste caso. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula. Se cuidem, estudem, não deixem essa matéria acumular. Logo, logo nós estaremos em sala de aula. Um abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Bom, pessoal, agora eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão de experimento em casa. Que tal você misturar areia, sal e água e avaliar se você vai formar uma mistura homogênea ou heterogênea? E como você faria com essas técnicas que nós falamos para separar esses três componentes? Um abraço, até a próxima!